Fala pessoal, tudo bom? Tô eu aqui de novo e hoje eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma análise de uma música secular. A música lançamento, ela dessa semana, ela estreou no YouTube, no canal dos Beatles, é a nova música dos Beatles, a Now and Then. E eu achei interessante a mensagem, é uma letra bem curtinha, né? Inclusive a história dessa música é muito bonita, ela tem muito a ver com amizade e a letra tem a ver com saudade. Então eu vou soltar aqui o clipe da música e no final vamos ver o que a Bíblia fala sobre amizade e saudade. Assiste aí. One, two. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again, well, we will know for sure that I will love you now and then. I miss you. Oh, now and then. I want you to be there for me, always to return to me. I know it's true. It's all because of you. And if you go away, I know you'll never stay. Now and then, I miss you. Oh, now and then, I want you to be there for me. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. O que vocês acharam da música? Eu gostei muito, é o tipo de melodia que me agrada bastante. Bom, eu
quero deixar claro o seguinte: eu não estou aqui para discutir se o cristão ele pode ou não ouvir música secular, se a música secular agrada a Deus ou não. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer uma análise da letra e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mas antes disso, eu vou ter que contar um pouquinho da história dessa música. E para contar isso, ninguém melhor do que um especialista. Então eu peguei um trecho aqui do Gilvan Moura. Ele tem um canal no YouTube chamado The Beatles School. Ele diz o seguinte: Now and Then tem uma força poderosa por causa da tradução, que pode ser de vez em quando e também agora e antes. O agora seria o Paul e o Ringo e o antes seria o John e o George. E ele continua, que a história tem basicamente 3 etapas, né? Que o John gravou a demo no piano, não teve tempo para trabalhar no estúdio, foi assassinado logo depois. E a especulação em torno da letra diz que é o seguinte, que seria uma homenagem ao Paul McCartney, porque as últimas palavras do John Lennon foram Think about me every now and then, old friend, que traduzindo a grosso modo significa pense em mim de vez em quando, velho amigo. É aqui que eu quero pegar. A música fala... se tivermos que recomeçar, bom, nós saberemos com certeza que eu te amarei. De vez em quando eu sinto sua falta. De vez em quando eu quero que você esteja lá por mim e que sempre volte para mim. Como eu falei, eu não sou um bitomaníaco e eu não vou entrar aqui nos detalhes, nas histórias que contam do motivo da separação, dos 4 amigos de Liverpool. Eu vou focar no resultado que essa amizade gerou, que foi uma das maiores bandas do planeta, e você não tem como fugir disso, não tem como você mudar a história. É uma banda que foi muito influente no cenário do rock, né? Não é da minha época, inclusive acho que quando a banda acabou eu tinha 1 ano de nascido. Mas eu gosto de algumas bandas, algumas músicas, embora não seja meu estilo musical. Meu estilo de rock é um negócio mais pesado e mais virtuoso. Mas voltando aqui, né? Começa a falar demais. Vamos lá, voltando aqui. Essa questão do pense em mim de vez em quando, velho amigo, que o John falou, né? As últimas palavras do John para o Paul, é sensacional. Porque assim, o poder da amizade, o poder do amor fraterno é impressionante. Veja que eram 4 garotos que a sua amizade, a amizade entre eles, gerou um ponto em comum, que era a música, o amor pela música, que alavancou a banda a níveis impressionantes. Pra você ter noção, se não me engano, eles têm mais de 600 milhões de cópias de disco vendido. Então eu quero falar sobre isso, sobre amizade. O que a Bíblia fala sobre amizade? Bom, em Provérbios 17 fala assim, que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Jesus chegou para os discípulos em João 15,15 e falou assim: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Mais um. É melhor ter companhia do que ele estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Irmãos, o amor fraterno, ele nos leva ao amor maior, que é aquele amor de pai, aquele amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. É o amor que é dito lá em Coríntios 13. E você vai vários exemplos na Bíblia de amizade. Você tem o caso lá de Noemi e Ruth, né, que uma se recusou a abandonar a outra, que ela falou: não, eu vou seguir você aonde você for. Você tem o caso de Jonatas, né, o filho de Saul, com Davi. Eram amizades assim realmente valiosíssimas. Eles se entregavam, eles sabiam que podiam contar um com o outro. E hoje em dia, nessa loucura que a gente vive, quantas vezes a gente esquece de ligar para um amigo,
e que às vezes a gente até sente saudade, e a música fala sobre saudade também, né? Quantas vezes a gente deixa de ligar para um amigo, de dar um alô, de dar um... Eu mesmo estou aqui falando com vocês aqui sobre isso, e eu estou lembrando de várias pessoas que há um tempo eu não falo, que há um tempo eu não vejo, e que realmente passa batido, passa desapercebido por causa da correria. Mas tem uma coisa que tem a ver com a música também, é o tempo e a morte. Eles são implacáveis. Veja que eles não conseguiram gravar essa música juntos, porque o John morreu, porque eles se separaram. Então, não vale a pena a gente parar um pouquinho e mandar um alô para aquele amigo que a gente sentiu saudade. Essa semana eu tive uma experiência muito ruim, porque eu estava na célula e eu lembrei de um pastor que há muitos anos, ele sempre foi um bom amigo. Ele foi embora para Bahia, o pastor Romeu. E eu estava na célula e me veio ele na cabeça assim, falei, gente, o pastor Romeu, como é que ele tá? Veja só, depois de 30 anos, eu fui procurá-lo no Facebook e eu descobri que ele tinha falecido. Só que antes disso, eu já tinha sentido no coração de procurá-lo, de falar com ele, né? E deixei passar batido. Deixei pra lá. E veja o que aconteceu. Eu desperdicei uma oportunidade de mandar um abraço para um amigo, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu gosto tanto. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, e essa música meio que me tocou com relação a isso, porque a saudade, ela é um sentimento que vem de Deus, é um sentimento que Deus se agrada dele. Inclusive, você tem aqui vários trechos no que Paulo fala, por exemplo, Romanos 12:10, ele fala assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. Ele fala de saudade quando ele diz aqui, quer ver, ó? Portanto, meus irmãos, aqui Filipenses 4:1, ele fala assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ele fala também aqui em 1 Tessalonicenses 3, versículo 6, ele fala para Timóteo, agora porém, quer dizer, ele não fala para, ele fala de Timóteo, agora porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações, olha a saudade aí, desejando ver-nos assim como nós queríamos vê-los, ou seja, a saudade era mútua, existia uma reciprocidade de ambos os lados. Paulo, das suas ovelhas, né, da igreja que ele tanto amava, que é a igreja de Tessalônica, aliás, ele amava todas as igrejas que ele participou, mas a gente só tem acesso a cartas que ele escreveu para algumas, né? Então, assim, irmãos, qual a reflexão que eu quero hoje para todos nós? Cara, se você lembrar de alguém agora aí, chama ele aí, manda um WhatsApp para ele, manda um alô para ela, manda um alô, não deixa passar não, porque eu ainda tô aqui remoendo esse mole, né, vamos dizer assim, que eu dei de não ter chamado o pastor Romeu há anos, quando eu senti saudade dele e deixei passar. Me desculpem se vocês não gostam dos Beatles, tá? Eu respeito a opinião do cristão que não ouve música secular, mas eu consumo muita coisa secular. Eu tenho uma opinião diferente. Obviamente eu seleciono o que eu vou consumir, né? Eu não vou ouvir aqui uma música que vá contra a minha fé, que vá contra os princípios bíblicos, que vem falar de satanismo, demonologia, nada disso. Eu seleciono o que eu ouço, né? Se estiver alinhado com a minha fé ou não for contra a minha fé, eu ouço mesmo e aprendo muito com isso, tá? Então, gente, liga para aquela pessoa agora. Eu já vou mandar mensagem para um aqui, que inclusive eu lembrei que foi aniversário dele esse dia, eu não lembrei, fiquei sabendo ontem que foi aniversário dele antes de ontem, e eu poderia ter mandado os parabéns para ele ontem e eu não fiz. Ou seja, a correria
nos atrapalha demais, nos faz deixar de lado as coisas mais importantes da vida, que é o amor. Seja o amor de pai para filho, o amor entre amigos, o amor entre casais, o amor de homem e mulher, de marido e mulher. Então, gente, essa é a reflexão de hoje. Amanhã tem mais vídeo no canal. Amanhã eu vou falar sobre gratidão, porque é o tema que a minha igreja está tratando esse mês. E eu vou fazer alguns trabalhos também junto com o tema da igreja que eu frequento. Gente, beijo grande. E mais uma vez eu vou dizer aqui, Deus é bom, a gente que vacila.